Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia, onde vai dar continuidade aos nossos estudos. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouco sobre a estratificação social, nessas formas de hierarquização da sociedade, em estamentos, castas e em classe social. Nesse momento, a gente vai falar agora sobre instituições sociais. Como eu falei nas primeiras aulas que a gente teve presencial, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade e as suas instituições sociais. Existem várias diferentes instituições sociais. A escola é uma instituição social, a família é uma instituição social, a igreja é o Estado, a polícia é uma instituição social. Então você tem várias instituições sociais que têm uma finalidade que vão se alterando ao longo do tempo, assim como a escola ela se alterou ao longo do tempo. Existem várias formas de escola ao longo do tempo. A igreja também, né, que cumpriu diferentes papéis na sociedade. A família também, existiu vários tipos de família e ela cumpria diferentes papéis durante esse decorrer ou passar dos anos. Bom, o que é instituições sociais, basicamente? As instituições sociais, elas são os sistemas de regras provenientes de um sistema de valores compartilhados por um determinado grupo social, representando formas comuns de pensar, agir ou sentir. Bom, o que isso quer dizer, basicamente, né? Então, você tem uma instituição social, você tem a igreja, por exemplo, você tem uma instituição social. Nessa igreja, que é uma instituição social, você tem um conjunto de valores, né? Você tem um conjunto de formas de pensar, agir, sentir ou se vestir, se comportar, que esses grupos, de certa forma, eles compartilham. Então se você pertence à igreja, por exemplo, você tem uma forma de pensar, geralmente que é semelhança àqueles grupos, né? Então, são determinados valores que são compartilhados, determinadas ações que podem, determinadas ações que são consideradas talvez pecado e tal. Então você tem esse conjunto de valores e concepções que guiam as ações desse povo, né, desse grupo. Ou seja, essa forma de agir também está direcionada com esse pensar. Então, a partir do momento que você pertence, né, àquela instituição, você participa de determinadas práticas ou determinadas atribuições são permitidas ou não, né? E é a questão de sentir também, da forma como você sente o mundo também está relacionado a essas instituições. Para que nossa convivência seja possível, necessitamos seguir uma série de regras que possibilitam prever o comportamento das pessoas à nossa volta, da maneira da, deixa eu fazer uma correção aqui. Pronto. Da mesma maneira, precisamos de determinados aspectos que contribuam para a estabilidade de nossa vida social. Então, basicamente, apesar de a gente, o ser humano viver, né, ou ter nessa necessidade de liberdade, ele também precisa de uma estabilização. Ele precisa que certas formas para ele sejam reconhecíveis para ele aprender a conviver com aquilo. Então, o ser humano geralmente tem dificuldade de viver com uma coisa que está em constante transformação, né? Ele busca sempre se apegar a algo, né? Então, quando as transformações geralmente acontecem muito rápido, né? Inclusive o ser humano tem a constância a ter esse sentimento de saudosismo ou de saudade devido a essas transformações em ritmo acelerado. Bom, as instituições sociais são responsáveis por gerar uma série de expectativas sociais, mais do que isso. Então, basicamente, quando você tem a expectativa é que um determinado elemento de grupo se comporte de uma determinada forma. Então, se você tem a família, né, você tem a expectativa que cada membro cumpra um determinado papel social. A expectativa que o pai cumpra uma determinada função. A expectativa que a mãe cumpra uma determinada tarefa e que os filhos também. Ou seja, nessas instituições sociais, cada membro, você gera uma expectativa em torno das ações deles, né, que cada membro se comporte de uma determinada forma. Ou seja, você gera uma expectativa social. Quando nascemos, somos completamente dependentes de outros indivíduos, então, diferente de outras espécies, né, que às vezes já nascem com seus componentes físicos desenvolvidos o suficiente para sobreviver em sociedade, o ser humano não, ele precisa de trabalho, ele precisa de um cuidado especial. Então, se você nascer e for abandonado ali, provavelmente você vai morrer, né? Então, você precisa desse cuidado. Em termos sociológicos, né, as famílias são instituições que possibilitam a inserção do indivíduo no seu grupo social por meio das suas escolhas, né,
conhecemos os modos de convivência vigentes em nossa sociedade, aprendemos a língua em que iremos nos comunicar e somos providos das condições psicológicas necessárias para que possamos nos desenvolver. Então é importante ter uma noção basicamente que existe mais de dois tipos de educação, né? Existe essa primeira educação familiar, educação no sentido amplo, não no sentido somente escolar, né? Esse sentido da instituição. Então, nesse primeiro momento você tem a educação familiar, que é aquela que vai te ensinar determinados valores, a língua, que vai te ajudar. E no segundo momento você tem uma relação mais ampla, que você vai se inserir, né, num mercado de relações sociais mais amplo. Você vai sair desse primeiro círculo, que é o círculo familiar, né, mais pequeno, e você vai para um círculo maior, que é as relações sociais. Então, basicamente é por meio da família, né, que os indivíduos passam a ter frequentar novas instituições. Então, depois de uma certa idade, ele passa a frequentar a escola, a igreja, e ele passa, né, a fazer outras relações econômicas, políticas, entre outras esferas da sociedade. Então, na sociedade moderna, os valores democráticos eles são basicamente considerados também instituições sociais, nessa questão de conceitos como de cidadania e democracia, eles são, né, umas instituições sociais. Então, basicamente, você tem um conjunto de valores e expectativas que você espera que seja valorizado. Então, numa sociedade como a brasileira, dita uma sociedade democrática, você gera um conjunto de valores e de ideais que você espera que seja valorizado, que seja respeitado. Então, numa sociedade democrática, então tem determinados valores e posturas que devem ser adotadas. Por exemplo, um determinado presidente ele deve adotar zelar por determinadas posturas de um sistema democrático. Então você gera essa expectativa. Se ele não zera político, basicamente ele está ferindo, né, os valores dessa instituição social, ou seja, ferindo esses valores da sociedade democrática em si. Uma tentativa de golpe, por exemplo, ela é quebra da expectativa em torno dos valores democráticos. Então, como eu havia abordado, na sociedade democrática, em que esses valores da democracia são tidos como instituição, né, ou seja, gera uma expectativa de comportamento respeitando esses valores, é a tentativa de um golpe de Estado, ou como muita gente sai defendendo aí, a volta de uma ditadura militar, basicamente isso é contra os valores de uma instituição social democrática, ou seja, da democracia em si. Aqui eu trava a importância de a gente considerar dois aspectos importantes relacionados às instituições sociais. Um é a sua relação funcional, ou seja, com a própria sociedade. Uma vez que uma instituição social somente passa a existir a partir dos momentos em que surge uma necessidade social em que deve ser suprida. Então, basicamente, toda a instituição social ela tem uma função. Então, toda instituição social, nem sempre as instituições existiram, é claro. Então, nem sempre existiu, de certa forma, a família, e nem sempre ela existiu dessa determinada forma que a gente conhece hoje. A igreja também, nem sempre existiu igreja, né? A igreja é uma construção, de certa forma, mais recente. Se você comparar com a história da humanidade, sim, foi a partir do século III que você tem ali, depois de Cristo, você tem o crescimento do cristianismo e a formação de uma igreja que começa a reunir os papados da Itália e de outras regiões. Então, basicamente, toda instituição tem um caráter social, assim como a escola nem sempre existiu dessa determinada forma. Então, se ela surgiu para atender algumas determinadas funções. O casamento é gestão social, a família e tal, ela surgiu para atender algumas necessidades sociais. O segundo fato importante que a gente deve levar em consideração relacionado às instituições sociais é que basicamente elas não acontecem de formas isoladas uma das outras. As instituições sociais elas guardam uma relação de interdependência, ou seja, existe uma dependência entre essas instituições sociais e essas relações em si. Então a igreja, por exemplo, ela tem uma relação durante muito tempo não teve uma relação muito forte com a família. Então, basicamente, era a igreja que sancionava essa relação familiar, que formava essa família. Então, ela era que tinha o direito de sancionar ou não uma união de um casal. Ou seja, essas instituições estão diretamente relacionadas. Assim como a própria escola, por exemplo. A escola tem uma grande relação com a sociedade como um todo, que ela tem a função de perpetuar ou garantir a continuidade